Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar esse mini curso sobre o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Nesta aula nós iremos entrar numa outra parte, né? Uma parte mais focada no processo legislativo, mais focada em leis, né? É a segunda parte. Vem comigo, vamos lá, né? Então, este assunto está aqui no capítulo 6º, tá? Aliás, capítulo 4º do Manual de Redação aqui. E o nome desse capítulo chama-se Fundamentos da Elaboração Normativa, né? Fazendo uma junta memória, está aqui, Manual da Presidência da República, independente se você assistiu a aula ou não. Recomendo que você faça uma leitura aí detalhada desse documento, porque se este assunto consta no seu edital, pode ter certeza, mas certeza absoluta que provavelmente vai ter alguma questão de prova que vai versar sobre esse assunto, né? Manual de Redação. Então, a primeira parte, ele trata das comunicações aí oficiais, né? Chama a atenção do capítulo 2º, tá? O capítulo 2º aqui tem maior potencial de ser cobrado em prova, né? O capítulo 1º, aspectos gerais. O 2º aqui, as comunicações em si. E o capítulo 3º, elementos da ortografia e gramática, né? Aqui vocês vão ter dois professores. Já gravei uma aula minha, uma pequena parte, né? E temos o professor César Bodão. O professor César Bodão aí detalhou mais aí sobre ortografia e gramática com foco no manual de redação. Agora, nós vamos para a segunda parte, né? Essa segunda parte aqui, nós temos 3 capítulos também, que chamam atos normativos, né? Ato normativo. O capítulo 4º, que é este capítulo, ele é introdutório, tá? Ele vai trazer elementos, né, básicos para a criação da norma, da lei normativa, do ato normativo, tá? Então é o seguinte, são elementos, né, aqui, né, elementos aqui, que vão subsidiar, né, a elaboração de quê? Desses atos normativos, né? Aí, lei ordinária, complementar, atos normativos, lei delegada, medida provisória, decreto, portaria, tópicos da técnica legislativa. Então ele vai subsidiar, né? E este capítulo, né, chama a atenção de vocês de um instrumento chamado Decreto 9191, onde ele traz aí todos os detalhes aí e os processos aí, como deve ser o processo para a produção de uma lei. Tá? Olha como é coerente, né? Ah, professor, para concurso, né? Olha, para concurso, cara, não sei, cara. O examinador pode cobrar? Pode, mas eu não vejo aí tanta efetividade, eu não vejo tantos motivos, né? Porque eu penso o seguinte, eu me coloco sempre no lugar do examinador. Falo assim, poxa, eu vou cobrar esse assunto aqui, mas para quê, né? Qual que é o impacto disso na sua vida funcional, né? Agora, se o concurso, por exemplo, é um concurso específico para Casa Civil, secretarias de governo, aí sim, tá? Aí sim, por quê? Nas casas civis, né, tanto do governo federal, de todos os estados, secretaria de governo dos municípios, ali é onde que nós temos o quê? A efervescência legislativa por parte do Poder Executivo. E todas as leis passam pelo Poder Executivo. A gente vai explicar isso, né? E para fechar essa parte segunda, que é dos atos normativos, nós temos ainda o processo legislativo. Muito interessante, né? Inclusive, esse processo legislativo aqui, ele é muito interessante aí para quem estuda direito constitucional. Tá? Uma bela de uma revisão, né? E eu vou passar item a item aí do processo legislativo. Bacana? Então vamos lá, né? Então isso aqui vamos falar atos normativos da lei, tá? Então o manual, né? Já começa falando de leis, né? E aí, né? Aí ele traz à tona a responsabilidade do Estado, né? Ele vai lá para o artigo 2º. Que diz o artigo 2º da Constituição, né? Ó, são poderes da União. Tá? União é o quê? O Brasil. É a República Federativa do Brasil, né? Ó, independentes e harmônicos entre si. Quando ele fala independente, significa dizer que não existe hierarquia entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Ou seja, o legislativo, tá, está em igualdade com o executivo, olha aí, e também em igualdade do judiciário. Cada poder desse tem o seu respectivo chefe. Chefe de poder, que está na mesma hierarquia dos 3. Então, independentes, né?
E harmônicos, né? Harmonia, né? Harmônicos entre si, ó. Por quê? Porque nós tomamos no Brasil, nós temos aí uma doutrina, né, da ciência política de Montesquieu, né, chamado sistema de freios e contrafreios, né, contrapesos, né, ou seja, um poder controla o outro. Um poder controla o outro. Então, como um poder controla o outro, não pode ter guerra entre os poderes, porque aí a nação não vai para frente. Então, por isso que tem que ser harmônico, né? Então, são poderes da União, independentes, não há subordinação. E são únicos poderes independentes que nós temos, são esses, e harmônicos entre si. O legislativo, o judiciário e o executivo, né? Estamos falando de quê? Atos normativos. Tá? Quando a gente fala atos normativos, né? Nós temos, dos três poderes, nós temos a atividade essencial e a atividade secundária, né? A atividade essencial do legislativo é o quê? Legislar. Aí, ó, legislar. Então é o seguinte, esse cara, o legislativo, o poder de legislar, converte-se em dever de legislar. Então ele tem um poder, né? O poder de legislar. Se ele é um poder, ele tem a obrigação de legislar, né? E nós vamos explicar um pouquinho mais para vocês lá para frente por que nós temos que ter lei, né? Aqui eu vou explicar para vocês por que o motivo da lei. Eu posso resumir para vocês com as minhas palavras que a necessidade da lei é para quê? É para você ter uma harmonia entre as pessoas, porque as pessoas vivem em sociedade, né? Nós temos aí várias atribuições e responsabilidades para que a gente tenha uma sociedade aí justa, né? Uma sociedade solidária, uma sociedade aí equilibrada entre si. Então a lei contribui com isso, né? Então é o seguinte, vamos lá. Poder de legislar. O poder de legislar, ela vai ser transformada em uma obrigação. Obrigação de editar leis. Qual que é naturalmente a casa que edita leis, né? A casa que edita leis é o poder legislativo, né? Poder legislativo. Apesar que hoje em dia nós temos uma atuação muito importante do Supremo Tribunal Federal, né? Que eu chamo hoje o Supremo Tribunal Federal a casa revisora de leis, né? Tudo que é aprovado lá no Congresso Nacional, né? Agora está passando pelo Supremo Tribunal Federal. Uma estrutura, né? Para aí, né? Vamos lá. Então, o que acontece? Tem obrigação de leis? Tem, tá? E quando um ente público ele tem a obrigação de editar uma lei para regulamentar uma determinada situação e não é regulamentada. Por exemplo, o caso mais comum de omissão legislativa é o direito de greve, né? Direito de greve. Professor, eu sou da iniciativa privada. Iniciativa privada, você vai ser regido pela CLT. Bacana, fechou pela CLT. E, professor, e lá na administração pública, no regime jurídico único? No regime jurídico único, a Constituição fala, né, que esse direito de greve será regulamentado por lei. Só que não existe lei que regulamenta o direito de greve do servidor público. Ou seja, uma lacuna legislativa. Tem o dever, a obrigação de legislar, mas não faz. E aí, professor? Aí, com o próprio texto constitucional, sabiamente o legislador criou instrumentos para quê? Né? Instrumentos aí, remédios para que seja preenchida essa lacuna da omissão legislativa. Eu estou falando isso porque isso aqui está no manual, lá no capítulo 4, né? Professor, isso pode cair em prova? Cara, eu acho difícil, né? Mas eu gosto muito desse assunto porque, para mim, é uma revisão, né? Já estudei isso já. Desculpa, gente, já estudei isso há muito tempo, né? Então, isso aqui para mim é uma revisão. Então, remédios, né? Remédios para combater a omissão legislativa. É claro, um poder controla o outro, né? Um poder legislativo é independente, né? Ele é independente, não está subordinado ao poder judiciário ou ao legislativo. Existe harmonia entre os poderes, né? E aí, professor? Aí, né? A Constituição trouxe um remédio. O primeiro remédio é o mandado, né? O mandado de injunção. Mandado de injunção. Professor, se cair uma questão sobre isso, cara, você viu essa palavra mandado de injunção, você vai lembrar que é um remédio constitucional para combater o quê? A omissão legislativa. Está consagrado na Constituição Federal, no artigo 5º, né? Artigo 5º, inciso, tá? Lá no inciso
71, no exercício 71, olha só. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que há falta de norma regulamentadora. Ah, professor, torna, olha só, a falta de norma regulamentadora. Ó, norma regulamentadora. Então vamos supor o seguinte: nós temos a Constituição Federal de 88. A Constituição, com base nisso, editou uma lei complementar, por exemplo, né? E aí, o seguinte, faltou um decreto. Tá? Esse decreto aqui é para quê? Operacionalizar os instrumentos. Faltou. Ou seja, o que adianta você conceder o direito, mas você não recebeu o direito? Por que você não está recebendo o direito? Neste caso aqui, é porque falta uma norma regulamentadora. Você vai ficar sem seu direito? Não. Né? Quando você fala em lei, né, a lei, ela cria o quê? Direitos, né, deveres e deveres e obrigações. Né? O decreto não cria direitos, o decreto não cria deveres, não cria obrigações. Tá? O decreto, ele vai simplesmente regulamentar, tá, o exercício, tá, dos direitos, deveres e obrigações. Tá aí. Sobre isso, cara, eu sou fã do Facebook, gosto muito das redes sociais, me segue lá, tá, nas redes sociais, né? Eu vi uma situação do Covid, né? O cara tava lá na praia, né? Aí chegou o policial, o cara tava de calção de banho lá, tava assim, exercendo o seu direito, né? A praia é pública, né? E aí chegou o policial, a lei não permite. Ele falou, parou. Não é lei, é um decreto. Opa, ele tá errado? Não tá certo. Ah, o decreto diz que você não pode. Ó, né? Ó, não pode, né? Aqui, ó, o dever é uma obrigação de estar aqui. Opa! Aí ele falou, parou. O decreto não pode criar obrigações a terceiros. A criação de obrigações a terceiros é de regulamentação exclusiva do texto constitucional. Ele falou certinho, né? Então tá aí, né? Mas dado o estado de necessidade desse maldito Covid aí, então isso você tem que entender. Então é o seguinte, nesse caso aqui, ó, a omissão legislativa que nós estamos explicando, né? Conceder-se-á o mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, né? Então, olha aí, então temos aqui, ele limitou, né, ó, torne inviável o exercício de direitos e liberdades, ó, constitucionais, ó, tá baseado na lei, né? E das prerrogativas inerentes à nacionalidade, ou seja, né, você deve exercer a sua nacionalidade independentemente da omissão de lei. Você deve exercer a soberania e a cidadania também nesse sentido. Então, isso aqui é mandado de injunção, né, quando tem aí a norma regulamentadora. Tem mais, professor? Tem? Deixa eu pegar aqui os meus queridos pincéis atômicos, todos eles novinhos, né? O segundo é o seguinte, um remédio lá, né, mais um remédio constitucional, chama-se ação direta de controle da omissão legislativa, previsto aí, consagrado, né? Olha aí, né? Olha aí. Na Constituição Federal, artigo 103, parágrafo 2º, olha aí. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, fazê-lo em 30 dias, né? Então nós temos aí, né, o controle, ação direta de constitucionalidade, isso aqui vai tramitar no Supremo Tribunal Federal, e o caso aí mais notório, né, mais importante aí de jurisprudência que nós temos nesse sentido, é muito simples, né, é o direito de greve, né? Então o servidor público não exercia o direito de greve, porque não tinha norma regulamentadora em relação a isso, tá? E aí, professor, aí o Supremo decidiu, né, mandou fazer, só que o cara lá não fez, não mandou o projeto para o Poder Legislativo discutir essa lei, né? Aí o Supremo definiu, ó, enquanto houver a ausência, aplica-se
a CLT no tocante à greve para garantir o direito constitucional de greve que tem o servidor público, né? Então tá aí para vocês aí essa parada aí, né? Vamos lá, né? Revela que o próprio sistema constitucional reconhece a existência de pretensão de edição de um ato normativo. Então aí é dois casos constitucionais aí que nós temos aí para ocupar, né, a famosa omissão legislativa, que é o mandado de injunção e a ação direta de controle da omissão, artigo 103, parágrafo 2º da nossa querida Constituição. Pronto, né? Então passamos aí, tudo isso aqui estava na lei, tá lá, tá no nosso manual. Prof, o que mais? Vem comigo, vamos explicar esse cara aqui, né? A norma jurídica tem o quê? Tem um papel, né? Por que tem que ter leis? Por que tem que ter uma norma jurídica, né? E aí, essas leis têm um objetivo, tá? Tem vários objetivos. Então, o texto traz aqui de forma clara, ó. Objetivos da norma jurídica são expressos através das funções. Então, a norma jurídica exerce várias funções, né? Várias funções. Primeiro, a função de integração, né? A lei cumpre a função de integração ao compensar as diferenças jurídicas políticas do quadro de formação, da vontade do Estado, desigualdades sociais e regionais. Então, o que acontece, né? Nós temos o Brasil eu sempre falo que nós temos vários Brasil dentro do Brasil, né? Nós temos realidades diferentes, tá? Então, a lei traz uma integração. Como assim, professor? Para tentar reduzir as desigualdades, né? Aí uma forma clara disso aí é a participação, por exemplo, do fundo de participação dos municípios, né? Então nós temos aí a parte o percentual do fundo do Nordeste, né? Do FNE é maior do que do Centro-Oeste, por exemplo, né? E do Norte. Por quê? É para você tentar reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então a lei, através disso aí, ela traz essa função social muito importante de você equilibrar, né? De planificação. Né? O que é isso? É um instrumento básico de organização e definição das distribuições de competências, né? Ou seja, né, a gente vai falar sobre o princípio da legalidade do direito administrativo aqui, né? O que acontece? A administração pública, tá? Então aqui, vamos colocar aqui a administração pública, né? Ó, a administração pública, né? Se a administração pública significa dizer que ela pertence ao ente público, a um Estado. Quando eu falo Estado, não significa só o Estado federativo, estou falando da União, do município, né? O que acontece, né? Ela tem que organizar o seu aparelho, tá? O seu aparelho. E seu aparelho, ele é dividido em administração direta, tá? E administração indireta, tá? O que acontece? Esta organização do aparelho, tá? Ela é feita exclusivamente através de lei, tá? Então, a organização da administração pública é de lei. O Estado, ele tem o quê? Competências, ó. Tá? Essas competências serão distribuídas no aparelho do Estado, através de lei. Então, tá aí, né? Então, a planificação é nada mais que isso, de definir as competências, né? E para quem faz concurso, tem que saber disso aí na ponta da língua. Tá? Outra função. Proteção. Né? Proteção, claro. A lei cumpre função de proteção contra o arbítrio. Né? Arbítrio ao vincular os próprios órgãos do Estado. Né? Então, ele vai o quê? Contra o arbítrio. O que é isso? Eu estou na administração pública, eu vou decidir da forma que eu quiser. Negativo. Vai colocar limites ao próprio Estado, né? Então, protege a coisa pública, protege o contribuinte, protege a população. Regulação, né, muito importante, né? A lei cumpre a função de reguladora ao direcionar condutas por meio de modelos, né? A regulação social, regulação aí de empresas, de sistemas, então todo tem a função reguladora. E a última, nós temos aqui a última função de inovação. A lei cumpre a função de inovação na ordem jurídica e no plano social. É muito importante, né? Somente pode inovar no campo jurídico, ou seja, a lei versar sobre coisas novas através do quê? De criação de lei. O decreto não pode criar coisas novas, nem a portaria. Somente lei, tá, pode criar coisas novas, né?
ou seja, direitos novos, obrigações, deveres novos, somente a lei pode inovar no campo jurídico. Isso pode ser objeto de prova, tá? Essas funções das normas jurídicas, né? Agora a gente vai aqui para requisitos da elaboração da norma normativa. Como eu disse para vocês, né? Esse aqui é o capítulo 4, que é dos atos normativos, tá? Então, o capítulo 4, ele traz o quê? Uma regra geral, um conceito geral de lei. Falamos das funções agora, falamos da omissão, falamos dos poderes, não é isso? Agora ele fala o seguinte, olha, para ter uma lei, tem alguns requisitos, né? Por que é importante esse capítulo? Ele vai preparar o terreno, tá? Vai preparar o terreno para o próximo capítulo, que são os atos normativos. E nós vamos estudar toda a estrutura dos atos normativos que nós temos aí. E são diversos atos normativos que nós temos, né? Vamos estudar um a um, tá? Um a um. Primeiro, né? Requisito, clareza e determinação das normas. O texto exige que as normas sejam precisas e claras para que o destinatário das disposições possa identificar nova situação jurídica e as consequências que ela decorrem, né? Ou seja, além do português correto, né, tem que ser o quê? Ela tem que ser clara, determinar. Né? A lei cria deveres, obrigações, direitos, então tem que ser claro, não pode ser dúbia, né? Não pode ter ambiguidade. Tá? E o capítulo 3º tem isso, ambiguidade, então tem que ser claro, né? As formulações obscuras, imprecisas, confusas ou contraditórias devem ser evitadas, né? Tem que ser claro, né? Mesmo com tudo isso, tem muitas leis obscuras, contraditórias, um artigo não tem coerência com o outro, cara, olha, é um balaio de gato, né? Eu falo isso porque eu tô aí, né, na luta há muito tempo, né? E o que eu faço hoje é estudar leis, né? Estudar leis aí. Então a gente ganha esse conhecimento. Outro princípio, né? Princípio da reserva legal, tá? Então esse princípio da reserva legal, a gente vai, ela tem aí vários pontos, né, específicos em relação a isso, né? Aí nós temos aqui o princípio que reserva legal, tá? Reserva, olha aí, ó, reserva legal. Professor, reserva legal significa dizer que determinados assuntos, ó, determinados assuntos, ok? Ó, determinados assuntos necessitam de leis. Necessitam de leis. Tá? Sem lei não pode fazer. Tá? Então nós temos aqui, né, reserva legal administrativa. Essa reserva legal administrativa é o quê? Da própria administração pública, né? Aqui ele fala, né, ó, a Constituição consagra no seu artigo 37 a ideia de que a administração pública, o poder público, né, está submetida, dentre outros princípios da legalidade, que abrange, né, postulados da supremacia da lei e ao princípio da reserva legal. Tá? Aí a gente fala o seguinte, artigo 37, pode pegar sua Constituição aí, a administração pública direta e indireta obedecerão, né, aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E observarão 2 pontos, aí tem diversos incisos, isso aí está no artigo 37. Ou seja, a administração pública só pode fazer algo se estiver previsto em lei. Tá aí, tá? Aqui, ó, lei, tá? Ó, então vou colocar aqui, ó, administração pública. Outro, professor, tá? Direito penal, tá? Outro, professor, direito tributário. Aí, ó. Só pode criar, aumentar ou exigir tributo mediante lei penal. Não há crime sem lei. Tá? Se não tiver lei, para aquele não tem. Então, aqui. Então, esse é o princípio da reserva legal. Determinados assuntos, né? Então, nesses casos aqui, são assuntos de reserva legal qualificada, né? Tá? Qualificada aí, que precisam de lei aí, qualificada aí, para versar sobre isso. Isso que é reserva legal. Tá? Então, o que é isso? Para que esse princípio? É uma proteção, né, do próprio Estado e proteção também para quem? Para o cidadão. Tá? Ou seja, saber que deve ter lei para determinado assunto. Né? Tá certo? Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui, né? A supremacia da lei expressa a vinculação da administração pública ao direito. Isso que eu falei aqui, reserva legal. Tá?
O postulado de que o ato administrativo que contraria a norma legal é inválido, o que acontece? Então é o seguinte, a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Se tiver qualquer ato da administração pública que contraria a lei, a legislação, ele é considerado inválido, né? Esse princípio está sintetizado na Constituição, no artigo 5º caput, inciso 2º, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tá? Gente, isso aqui já é outra coisa, tá? Olha só, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em sentido de lei. Então, a administração pública, para cobrar alguma coisa de você, só pode cobrar se tiver em lei, né? Aqui eu vou um pouco mais para o direito administrativo, né? Direito privado, né? Direito civil, o nosso direito, tá? O assunto aqui é lei. Na administração pública, regra geral, isso aqui, concurseiro, preste muita atenção, isso aí, mais cedo ou mais tarde, a banca vai exigir de você esse assunto, tá? Ela fala o seguinte, tá? Ela fala o seguinte para você, tá? Ela fala o seguinte para você. A administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Agora é o seguinte, eu estou lá no meu bolichinho, lá no meu mercadinho. Aquele mercadinho pertence à administração pública? Não, não pertence à administração pública. O bolichinho lá é de propriedade privada. Então o bolichinho, ele só não pode fazer aquilo que a lei proíbe. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer. Então eu lá no meu bolichinho posso fazer de tudo. De tudo. Só não posso fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, se a lei proibir de alguma coisa. Tá? Olha a grande diferença do direito público e do direito privado. Já no direito privado, de novo, para você entender, é diferente. Você só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Ah, professor, a lei é omissa. Nananina, não pode fazer. Direito privado, você lá no seu bolichinho, tá? No primeiro caso, você lá na sua repartição pública, lá na sua repartição pública, você só pode fazer o que está previsto em lei. Então lá no bolichinho, a lei é omissa, você pode fazer, porque a lei não está proibindo, tá? A gente tem essa consciência, cara, isso aí é a essência do concurseiro, né? Os postulados do Estado de Direito, né? E o princípio da reserva legal, né, impõe que as decisões normativas fundamentais sejam tomadas diretamente pelo legislador. Claro, né? Então, o poder legislativo, tá? Então tem que ter lei. Essa lei sai do poder legislativo. Nós temos 3 poderes legislativos. Poder Legislativo Federal, da União, através do Congresso Nacional. Nós temos o estadual, das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais. Esse é o poder deles, né? Vamos aqui, ó. Reserva legal qualificada, né? Isso aqui já é diferente, tá? Qualificada é algo mais específico do que específico. É qualificada, é pontual. Tá? Além do princípio da legalidade consagrado no artigo 5º caput, inciso 2º da Constituição, o texto constitucional exige de forma expressa, tá, que algumas providências sejam precedidas de específica autorização legislativa, tá, vinculada a determinada situação ou destinada a atingir determinado objetivo. Reserva legal qualificada, né? Ó, reserva legal qualificada. Normalmente, né, ela aparece, né, a reserva legal qualificada, quando você pega a Constituição, tá? E na Constituição nós temos o seguinte, tá? A lei complementar regulamentará, né, conforme preceitos em lei a ser editada, né? Ou seja, o Constituinte delegou para que lei seja feito isso. Então é uma situação específica. Aqui ele traz alguns exemplos. Vamos lá, vamos explicar para vocês aqui, né? Vamos lá. Assim como a Constituição estabelece que o artigo 5º, inciso 13, ser livre de exercício de qualquer trabalho. É livre, ó. Vamos aqui, esse exemplo aqui é bacaninha, tá? Ó, é livre, ó, livre, ó, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Pronto. Então eu posso fazer qualquer coisa. Pode fazer qualquer coisa, a lei não está te proibindo.
Só que é o seguinte, para você exercer qualquer coisa, qualquer profissão, ele coloca lá uma vírgulazinha. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, quando fala atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, essa palavrinha aqui, lei estabelecer, convite especial para você, meu amigo, minha amiga que está até agora assistindo esse vídeo nosso aqui da Lá Concurso. Olha só, convite especial, nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso 100% EAD, focado no concurso da PM de Pernambuco 2023, aulas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa caminhada, e se você seguir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você fará uma excelente prova e, claro, estará disputando por vagas. O nosso curso completo, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais por apenas preço único, R$ 69,90. É isso mesmo, preço aí imbatível, melhor custo-benefício do mercado. Tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, pode se matricular aqui na Lá Concurso, que você não vai se arrepender. Espero vocês aqui na Lá Concurso.